Acredite se quiser, a Marvel quer ser a A24. Sim, um dos maiores estúdios blockbuster de Hollywood quer se assemelhar à mais famosa produtora e distribuidora de filmes independentes do mundo. Pelo menos é o que deixa claro o mais recente trailer de Thunderbolts, o próximo lançamento do MCU, protagonizado por anti-heróis desse universo. Porque esse trailer fez questão de destacar como o seu elenco e a equipe de produção vieram de filmes da A24. E é verdade que eu não tenho muito o costume de comentar trailers aqui no canal, mas esse aqui me pareceu fascinante demais pra ignorar. E eu não digo isso porque o trailer me deixou pilhado pra ver Thunderbolts ou coisa parecida. Não, é porque essa estratégia de marketing de assimilar a Marvel à A24 me parece bem esquisita. É uma tática que revela muito sobre a crise criativa que a Marvel está vivendo, sobre a reputação que a A24 construiu para si mesma e sobre o que acontece quando dois mundos cinematográficos supostamente opostos colidem para tentar conquistar o público. The Avengers are not coming. Tá, mas antes de mais nada, o que raios é Thunderbolts? Essa é a tentativa da Marvel de fazer o seu próprio filme de Esquadrão Suicida, digamos assim. Aqui a gente vê diferentes anti-heróis apresentados em capítulos anteriores do MCU se unindo em uma missão. Temos a Yelena /Viúva Negra, o Bucky Barnes /Soldado Invernal, o Guardião Vermelho, o Agente Americano, a Fantasma e a Treinadora. Todos juntos numa missão que vai obrigá-los a se entenderem e a virarem os heróis que ninguém enxerga neles. Porém, desde o começo, a campanha de marketing de Thunderbolts tem criado a imagem de que esse supostamente não é o filme que você esperaria da Marvel. Eles não são super, nem são heróis, como diz o pôster. E como reforçar ainda mais essa ideia de que esses personagens são os diferentões do MCU? Ora, por que não lançar um trailer associando esse filme a outra gigante do cinema americano, mas que é vista como a antítese da Marvel? Por que não associar Thunderbolts a A24? Caso você ainda não conheça, a A24 é uma produtora e distribuidora independente que alcançou enorme sucesso lançando filmes que conquistaram crítica e público. E caso não conheça o conceito, uma produtora independente é aquela que não faz parte do grupo dos maiores estúdios multimilionários e tradicionais de Hollywood. Exatamente o caso da A24, que começou em 2012 em Nova York. E eles começaram a fazer sucesso ao adotar um foco muito claro, lançando títulos autorais e que fossem divulgados como uma mescla de entretenimento, mas também como cinema de arte, entre muitas aspas, porque eu detesto esse termo. Daí realmente saíram excelentes filmes, com alguns até mesmo ganhando o Oscar, como Moonlight. Claro, também tem filmes da A24 que são só ou medíocres ou só ruins mesmo. Mas essa safra menos impressionante nunca foi o bastante para manchar a reputação que a A24 criou com um marketing muito eficiente de ser o bastião do cinema verdadeiramente original e criativo dos Estados Unidos hoje em dia, a ponto de alguns começarem a ver a A24 até mesmo como o antídoto do cinema blockbuster enlatado e focado em franquias infinitas, continuações, refilmagens. Alguns até diriam que a A24 vai na contramão de tudo que é representado por estúdios como a Marvel. Mas aí vem o novo trailer de Thunderbolts e pega a gente de surpresa ao claramente se associar à A24. E de um jeito nada sutil. Eles começam destacando o elenco, dizendo que eles estrelaram títulos como Midsommar, com a Florence Pugh, Um Homem Diferente, com Sebastian Stan, e Verdades Dolorosas, com a Julia Louis-Dreyfus. O roteiro? Escrito por Lee Sang-jin e Joanna Kahlo, responsáveis por roteiros de Treta, um dos seriados criados pela A24. A fotografia fica a cargo de Andrew Dross Palermo, que fez a fotografia de A Lenda do Cavaleiro Verde. A direção de arte é da Grace Yan, que exerceu o mesmo cargo no terror Hereditário. Já um dos editores do filme é Harry Yoon, que montou Minari. A trilha sonora é assinada pelo trio Son Lux, que fez a trilha de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Todos esses títulos listados pelo trailer da Marvel são da A24. E mais, o próprio jeito como o trailer é editado remete à A24. Repara, por exemplo, na hora em que aparece o nome da Marvel Studios. Eles não usaram a logo oficial deles. Em vez disso, eles inserem uma animação em que cores primárias vão se combinando até se juntarem numa logo branca com um efeito meio nebuloso. Exatamente como acontece na animação da logo da A24. Cores primárias se combinando até chegarem numa logo branca, reluzente e nebulosa. Pode não parecer tão óbvio num primeiro momento, mas quando você compara lado a lado, é inegável a homenagem. Fora isso, tem também o ritmo imposto pelos cortes nesse trailer para criar um senso de estranheza e até mesmo aleatoriedade.
como quem quer nos lembrar de títulos com premissas e personagens pitorescos como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E não é só o trailer em si que faz a associação com a A24. Se você vê esse trailer no link oficial aqui no YouTube, você vai ver que eles começam o título do vídeo com Absolute Cinema, o meme geralmente associado à imagem do Martin Scorsese e que tomou conta dos perfis cinéfilos nas redes sociais toda vez que alguém quer enaltecer um filme. É um meme que começa sendo associado principalmente à imagem daquele cinéfilo cult e que adora não só os clássicos, mas também os filmes da A24. E se isso tudo não bastasse, o trailer veio na esteira de uma entrevista que a Florence Pugh deu à Empire alguns dias antes sobre Thunderbolts, na qual ela afirmou: ele se tornou esse filme indie descolado de assassinos com jeito de A24 e com super-heróis da Marvel. A mensagem estava muito clara então. Esse marketing estava apostando pesado na comparação com a produtora queridinha dos cinéfilos. E adivinha quem reagiu a isso, inclusive? A própria A24, no Twitter, compartilhando o trailer de Thunderbolts acompanhado de uma cena tirada de uma série da A24, Euphoria, na qual a personagem diz: Wait, is this f***ing play about us? Foi assim que se criou uma das divulgações mais inesperadas desse começo de ano. E eu acho essa história fascinante. Não porque o trailer tenha me deixado super entusiasmado para ver Thunderbolts ou coisa parecida. Como a gente bem sabe, o que não falta é trailer de filme que promete uma coisa e depois quando a gente vê o filme em si, vemos que era outra coisa totalmente diferente. Não, eu acho essa história curiosa por outros motivos. O primeiro deles é como esse trailer surpreende ao subverter uma suposta rivalidade entre dois campos diferentes de fãs de filmes. O dos nerds e o dos cinéfilos. Lembra que agora há pouco eu comentei que se criou essa imagem de que os filmes da A24 seriam o antídoto para os filmes da Marvel? Pois é claro que isso ia ser abraçado por muitos fãs da A24 como algo que define a personalidade deles. De uma forma muito parecida como acontece com os fãs dos filmes da Marvel. E assim se cria uma rixa entre fãs que começam a defender essas duas corporações como se fossem seus times de futebol. De um lado, você tem um público nerd zoando os cinéfilos como pessoas insuportavelmente metidas a inteligentes e diferentonas. Do outro, cinéfilos dizendo que quem gosta de filme de super-herói é infantil e burro, que não apreciam o cinema de verdade. É tudo um clubismo besta e reducionista de ambos os lados. Porque não importa se o filme é feito pela Marvel ou pela A24, tudo isso é cinema e, portanto, tudo isso é arte. E tanto Marvel quanto A24 são capazes de criarem filmes muito bons e produções muito ruins. Não é porque um é pipoca e o outro é cult que um é automaticamente melhor ou pior que o outro. Felizmente tem uma galera que entende isso e que tá mais interessada em discutir os filmes em si e não em vestir a camisa de uma corporação para lutar por ela na internet como se fossem acionistas dessa empresa. Mas que existe sim uma parcela grande do público que quer entrar nessa briga, existe. E enquanto fãs de Marvel e de A24 ficavam discutindo na internet, essas duas produtoras estavam lá fazendo seus filmes sem falar dessa suposta rivalidade. E é por isso que o trailer de Thunderbolts pega tanto de surpresa. Não é só a Marvel fazendo uma referência à A24, é a Marvel homenageando e querendo se igualar à A24. É uma tática que quer demonstrar que talvez esses dois mundos não sejam tão distantes assim. Mas por que fazer isso? Por que a Marvel precisaria se apoiar na imagem de outra produtora dessa forma? É aí que vem o segundo fator crucial desse debate: a crise criativa da Marvel. Já são 17 anos de MCU, numa trajetória que começou com uma ascensão vertiginosa de popularidade, mas que nos últimos anos se reverteu num período de fracassos. Muitos dos próprios fãs da Marvel têm defendido ferrenhamente que as chamadas fases 4 e 5 do MCU têm sido as piores. Fora isso, teve o sentimento de fadiga crescente de grande parte do público, que começou a sentir que acompanhar esse universo cinematográfico virou dever de casa. Porque para entender o novo filme, você precisava ter visto não só os outros 20 filmes anteriores, mas agora também os seriados da Marvel saindo a rodo. Chegou num ponto em que muitos só desistiram de acompanhar tudo. E para piorar, você teve o escândalo envolvendo o Jonathan Majors, um ator que estava programado para ser um dos astros mais importantes do MCU, fazendo o grande vilão da fase 6, o Kang. Mas aí vieram as acusações de assédio e de violência contra mulheres, que o levaram a ser condenado em tribunal. Então a Marvel demitiu o ator e reformulou todos os seus planos para a fase 6. E qual foi a escolha deles? Tentar reviver os tempos áureos de Guerra Infinita e Ultimato, trazendo de volta não só os diretores desses filmes, os irmãos Russo, mas também trazendo de volta o Robert Downey Jr., não como Tony Stark, mas sim como Doutor Destino.
Todos eles eram nomes que tinham deixado a Marvel para trás para seguir novos projetos. E ao ver isso tudo, muitos tiveram a mesma impressão que eu, a de que esses são os passos de uma Marvel desesperada para salvar a sua reputação e tentar voltar aos seus dias de glória, não importa o quão estapafúrdio seja o conceito que eles precisem inventar para alcançar esse objetivo. Só que como combater a ideia de mesmice e de fadiga do MCU se a aposta principal é voltar para o que eles faziam antes? Parece o oposto da inovação, certo? Então essa tarefa fica a cargo de outros filmes vindouros do MCU, ou pelo menos a cargo do marketing deles. Começando com o novo Quarteto Fantástico, que estreia ainda este ano. Por ser o primeiro filme desse time no MCU, a divulgação deles não precisa se basear em filmes anteriores necessariamente. E o que as primeiras artes oficiais revelavam era que a Marvel queria criar uma imagem meio retrô, remetendo a estéticas americanas dos anos 50 e 60, talvez até para associar a produção à era de ouro dos quadrinhos que deram vida ao Quarteto Fantástico. Uma impressão meio nostálgica que inclusive se fez presente no primeiro trailer do longa. A imagem que se cria assim é quase a de um MCU mais vintage, que não pareça tanto um produto ultramoderno e excessivamente industrializado como associamos aos filmes da Marvel. E o outro título que eles querem nos apresentar como algo diferente no MCU em 2025 é Thunderbolts, que para nos convencer de que vai ser algo novo, é vendido se associando à A24, uma produtora que seria quase que o equivalente da Marvel no mundo do cinema americano independente em termos de popularidade e projeção de marca, o que nos leva ao terceiro componente que faz essa novela ser tão cativante, a aura da A24. Como vimos, essa empresa conseguiu usar as suas produções e o seu marketing para criar a imagem de que ela é o refúgio do cinema mais criativo e original dos Estados Unidos atualmente. A A24 virou praticamente uma boutique, a marca da moda e que faz sucesso com quem está por dentro das tendências mais descoladas. E isso teve um efeito cascata que se ampliou para o cinema independente americano como um todo. Títulos de outras produtoras independentes começaram a chamar a atenção também, com muitos desses filmes, inclusive, sendo confundidos como produções da A24 quando não eram. Porque essa empresa conseguiu mesmo fazer o público associar o cinema indie dos anos 2010 e 2020 a uma vibe de estéticas refinadas e histórias peculiares para criar algo de qualidade superior, entre aspas. Sendo que nem sempre foi assim. Durante décadas, muita gente do público nem sabia diferenciar um filme independente de um que não era. Mas hoje não é mais assim. O cinema independente, pelo menos nos Estados Unidos, passou a ser visto de forma diferenciada, ganhando a imagem de ser mais descolado e mais criativo, a ponto de produtoras independentes como a A24 começarem a ganhar fãs. Mas não são só os fãs da A24 que perpetuaram essa imagem de prestígio. A crítica e a indústria também contribuíram para essa mística. Não só porque muitos desses filmes receberam boas avaliações de críticos, mas também porque passamos a ver produções da A24 vencendo alguns dos maiores prêmios do Oscar. E é essa mudança na percepção do público sobre filmes independentes que explica por que a Marvel quer pegar carona nessa moda para promover o seu novo filme. Ao associar Thunderbolts à A24, a Marvel parece ter dois objetivos principais. Primeiro, captar a atenção de um público que muitas vezes nem dá bola pro MCU. E segundo, usar a aura cult de inovação e originalidade que se associou à A24 para nos convencer de que Thunderbolts vai ser o equivalente disso tudo numa franquia cinematográfica cada vez mais criticada por ser repetitiva e enlatada. Yes! Porém, agora é preciso lembrar, uma coisa é o marketing em torno de Thunderbolts, outra coisa é o filme em si. O que leva à pergunta, será mesmo que ele vai ser tão diferente assim das outras produções do MCU só por ter astros e equipe vindos de filmes da A24? Não tem como a gente saber até o longa estrear. Mas temos precedentes para achar que a resposta talvez seja não. Porque essa não é a primeira vez que a Marvel puxa gente do cinema independente para fazer os seus filmes. Na verdade, ela já está fazendo isso há muito tempo. Quando o MCU começou, eles contratavam diretores que já tinham experiência com grandes blockbusters. Mas depois de um tempo eles começaram a fazer escolhas que pareciam inusitadas, trazendo cineastas que na época eram menos famosos, como James Gunn, Taika Waititi e Ryan Coogler. Todos eles começaram a se destacar onde? No cinema independente, com produções elogiadas pela crítica. E a Marvel manteve essa estratégia com o passar dos anos. Basta olhar para as fases 4 e 5 que trouxeram mais diretores de filmes independentes para o MCU. Destin Cretton para Shang-Chi,
Kate Shortland para Viúva Negra, Nia da Costa para As Marvels, e teve também a Chloe Zhao, indicada ao Oscar por seu Nomadland e que depois foi pro comando de Os Eternos. Qualquer um que tenha visto todos esses filmes vai atestar que alguns desses projetos se saíram bem e outros nem tanto. James Gunn, Taika Waititi e Ryan Coogler despontaram e se tornaram queridinhos da Marvel, retornando para dirigir mais produções. Já os nomes que começaram nas fases 4 e 5 não tiveram o mesmo sucesso. E me parece que parte disso tem a ver com o quanto o estilo autoral de cada diretor já combinava com o estilo da Marvel antes deles fazerem a parceria. Caras como James Gunn e Taika Waititi já se destacavam por seus estilos que misturavam fantasia, ação e comédia, que era exatamente o que a Marvel estava fazendo. Já nomes como Cretton, Shortland, Da Costa e Zhao faziam filmes de tons narrativos extremamente divergentes com o estilo da Marvel, indo do drama ao terror. E quando essas pessoas vão pro MCU, elas não têm a mesma liberdade criativa para fazer algo autoral como antes. Não, eles têm que fazer tudo como a Marvel quer. Claro, eles ainda têm espaço para criar algo que reflita um pouco a voz e a visão deles em algum nível. Mas quem tem a palavra final é a Marvel. E isso pode trazer um sentimento de sufocamento criativo que pode afetar a qualidade do filme, criado com visões criativas tão diferentes. Isso tudo pra dizer, legal que Thunderbolts tenha nos créditos tantos nomes que vieram do cinema independente capitaneado pela A24. Mas o próprio histórico do MCU nos mostra que isso não é novidade e que também não é garantia de nada. E por último, resta mais uma pergunta. Será que Thunderbolts pode ser considerado um filme indie, como defendeu a Florence Pugh na sua entrevista? Será que ter essa equipe vinda do cinema independente e ter um tom narrativo que remeta à A24 basta para classificar o longa como indie? Aí a resposta é mais clara e evidente. Não mesmo. Parece que a campanha quer vender a ideia de que ser um filme indie é um estado de espírito, uma vibe, um estilo. Só que não é isso que define uma produção como independente. Para o filme ser classificado assim, ele tem que ser produzido fora do sistema dos grandes estúdios de Hollywood. É diferente, por exemplo, de um caso que eu analisei em um vídeo recente aqui no canal sobre outra adaptação de quadrinhos, Hellboy e o Homem Torto. Esse é um reboot que quer sim emular a estética de terror indie da moda. Mas ele também é, literalmente, uma produção independente. Porque dessa vez o longa não foi criado com aqueles estúdios enormes que produziram os filmes anteriores da franquia, como Columbia, Universal e Lionsgate. Não, o Homem Torto foi criado com produtoras independentes e muito menores, a Millennium Media e a Ketchup Entertainment. Agora, chamar de indie um filme da Marvel Studios, um dos maiores e mais ricos do mundo, com um orçamento enorme e com todo o aparato de distribuição da Disney, aí não dá. Não é porque ele tem profissionais que trabalharam com a A24 e porque ele tem um tom narrativo inspirado por filmes indies que esse aqui pode ser classificado como indie também. Eles podem passar esse verniz de prestígio autoral em cima do longa, mas isso não é capaz de esconder que, no fim, esse ainda é um blockbuster multimilionário, criado no sistema de estúdios e que deve servir ao projeto estético ditado por uma corporação mais focada no lucro do que na expressão artística autoral. É uma fachada de independência sem a alma independente por trás. E de novo, não é porque é um blockbuster pipoca de um grande estúdio que vai ser necessariamente ruim. Thunderbolts pode acabar sendo muito bom sim. Mas também não vamos fazer bagunça com o conceito de cinema independente e achar que dá pra um filme da Marvel usar isso como quem só tá fazendo um cosplay inocente de A24. Tá vendo então por que eu não consegui ignorar esse trailer de Thunderbolts? Ele pegou o que a gente imagina como dois mundos totalmente opostos do cinema e misturou pra pegar a gente de surpresa. Só que nisso o trailer acabou revelando não só o que a Marvel está disposta a fazer para reverter a sua crise de imagem, mas também revelando como o conceito de cinema independente mudou aos olhos do público nas últimas décadas, muito graças à ascensão da A24. E por mais fascinante que seja essa história, no fim, o mais importante é lembrar que tudo isso é marketing. Um marketing que deu certo, convenhamos, não só por como Marvel e A24 conseguiram criar fã-clubes que os defendem com unhas e dentes, mas também porque cá estamos nós falando de trailer há mais de 10 minutos. Só que, repito, o marketing de um filme é uma coisa, o filme propriamente dito é outra. Mais importante do que se deslumbrar com campanhas e vestir a camisa de duas corporações americanas é a gente olhar para os filmes em si e debater eles pelo que efetivamente são.
Então agora resta esperar pela estreia de Thunderbolts em maio e ver se, por trás desse cosplay de A24, vai mesmo se revelar um filme capaz de ser o herói ou o anti-herói de que a Marvel tanto precisa nesse momento. Mas agora eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham dessa estratégia da Marvel de tentar se aproximar da A24? Faz sentido ou não? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E pessoal, se vocês querem ajudar a manter o Entre Planos no ar, vocês têm algumas opções. A primeira delas é o botão de valeu demais, que tá aqui embaixo, porque ele é tipo uma gorjeta que você deixa pra gente nesse vídeo aqui. Mas se quiser ajudar com um valor mensal e ganhar acesso a conteúdos e eventos exclusivos, você pode entrar na nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Pra essa galera tem recomendação de filme toda semana no inbox do e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Para ter acesso a isso tudo e fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.